Olá, patriotas! Voltei com notícias importantes para vocês. Eu vou revelar para vocês o maior plano de Luiz Inácio Lula da Silva do PT que tem a ver com o STF. E olha que isso daí já vinha sendo falado, mas ninguém quis acreditar. Pagaram para ver, fizeram um L. Esta culpa eu não levo. E agora, eu não sei se ele sabia que estava sendo gravado ou se na verdade ele escancarou a verdade, ele resolveu revelar o plano sujo, maquiavélico e macabro do PT de Lula contra todos nós, o povo brasileiro. Bom, mas antes de eu trazer esta notícia para vocês, que está importantíssima, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje é para seu José, de Viçosa, Minas Gerais. Muito obrigado, viu, seu José, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias, porque o vídeo de hoje promete, vai deixar vocês, o povo, chocado com esta revelação bombástica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Mas antes de eu dar essa notícia para vocês, prestem atenção nisso. Lula confessa sonho de politizar o STF. É isso mesmo que vocês escutaram. Lula afirmou nesta quinta-feira, dia 11, que sempre sonhou em politizar o Supremo Tribunal Federal. Cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, ser deputado federal, depois ser eleito governador 2 vezes senador. E aí, Ana, depois do presidente Lula admitir que teremos um ministro comunista, agora ele fala do ministro que tem experiência política em disputar eleições, em ganhar, em perder. Qual a contribuição jurídica, para o ministro do STF? Paula, o problema disso tudo é que o cenário que nós alertávamos no ano passado, ele vai tomando um corpo muito robusto, que é a falta de independência, harmonia entre os poderes, nós estamos vendo de sobra. Mas é a falta de independência. Não existe mais independência dos poderes no Brasil. Eu queria trazer um tweet do Dr. Marcília, que nós entrevistamos, inclusive, há poucos dias, 10 dias mais ou menos. O Dr. Marcília, que é advogado, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, ele tweetou o seguinte hoje: a aliança entre STF e Executivo se explicita com a troca de bastão entre Dino e Lewandowski. A pasta da Justiça ser antessala do STF é ruim, pois demonstra politização da Corte. Sala do governo é pior, pois expõe a ausência de autonomia institucional da Corte. Esse é o problema, Paula, a falta de independência que nós estamos vendo hoje no Brasil. Por isso que aqui nós vamos ficar cobrando exatamente do Congresso a volta do protagonismo, a reconquista da independência que é salvaguardada na nossa Constituição. Realmente, a nossa Constituição diz que os poderes são harmoniosos, porém independentes, mas não é o que está acontecendo com o Executivo e o Judiciário. Estamos vendo uma politização e olha que saiu da boca do presidente, eles estão escancarando, não querem esconder mais nada. Bom, eles pensam assim: se aquele povo que eu fiz tudo aquilo no passado votou em mim de novo e hoje eu estou na presidência da República, a culpa é daqueles que fizeram um L. E aí Lula escancarou e revelou o plano verdadeiro que eles querem para o Brasil. E isso é gravíssimo, porque isso fere a nossa Constituição brasileira. Nós precisamos discutir, por exemplo, a extinção, o término dessa jabuticaba brasileira, que é o foro por prerrogativa de função. Com o foro por prerrogativa de função, os legisladores vão ficar de joelhos e reféns exatamente dessa corte ativista que vai virar a antessala do governo, como o doutor Marcília colocou, e isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Então, por mais que
nós estamos diante de uma batida forte de aparelhamento do executivo com o judiciário, nós precisamos cobrar diariamente o Congresso essa autonomia. Se eu não me engano, o senador Girão disse em uma entrevista para a gente que uma proposta para a extinção do foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, já passou no Senado. Será que não é hora de fazermos pressão, então, nos deputados para que ela passe também na Câmara? Porque senão, Paula, esse STF agora / Ministério da Justiça totalmente aparelhado, não adianta legisladores discutirem emendas, propostas, projetos, porque tudo que não for do agrado do governo / Supremo Tribunal Federal vai ser derrubado por uma corte ativista. Então foi uma troca, né, gente? Lewandowski, que era ex-ministro do STF, passou a ser ex-ministro da Justiça. E aí vem Flávio Dino, que era ex-ministro da Justiça e vai ser ministro do STF. Então tudo junto e misturado. E com certeza contra o povo, principalmente o povo conservador. Porque o que eles querem, na verdade, é nos calar, porque assim nunca vão saber essas falcatruas, essas coisas que acontecem nos bastidores de Brasília. É por isso que eles têm tanta raiva de Bolsonaro, que além da sua popularidade, abriu os olhos do povo brasileiro e mostrou toda a sujeira escondida embaixo do tapete. E é isso que eles têm tanta raiva. E é por isso que eles estão tudo junto e misturado, se unindo para assim acabar com a liberdade de expressão. Isso Flávio Dino já falou, Lula também já disse. Quem dirá os ministros do STF? Portanto, temos sim que pressionar os senadores para que alguma coisa seja feita antes que seja tarde e o nosso país realmente se torne uma ditadura que não tenha volta. Bom, Augusto, você sempre comenta aqui a necessidade do notável saber jurídico, que é uma previsão constitucional, está lá, artigo 101, requisitos para indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Agora, experiência política não consta, pelo menos nesta Constituição de 88. O que se pode esperar de um presidente que se elegeu chefe do Executivo sem saber escrever? Eu tenho toda a obra escrita do Lula, são 4 bilhetes, guardei todos. Um bilhete, são 3 bilhetes e um conjunto de anotações com aquela letra, aqueles garranchos de aluno do antigo Jardim da Infância. Ele está nessa. Ele não leu nem orelha de livro. Ele só aparece como autor de prefácios, que não escreveu, em livros do Mercadante, do Suplicy, essas coisas. Se você pode ser um analfabeto funcional e presidente da República, por que não? Para que exigir conhecimentos jurídicos de um ministro do Supremo? Pois é, né? Ele quer políticos. Até porque presidente da República, antes, era motivo daquelas crianças falar eu quero ser presidente, porque é um homem importante, letrado. Mas olha o presidente que está agora. E olha que pela 3ª vez. Isso mostra que realmente o povo precisa sim se atualizar mais sobre a política, porque isso que está acontecendo no nosso Brasil é gravíssimo. Vocês viram o que disse Augusto Nunes, ele que está há muito tempo como jornalista, um jornalista renomado e preciso em suas análises, disse o que realmente ele tem de Lula. Falou que a sua letra é como de garrancho do Jardim da Infância. Deve ser por isso que em todos os lugares ele leva a Janja, né? Para ela ajudar ele de alguma maneira. E, aliás, ele nomeia só políticos. Ou o Toffoli, por acaso, entende alguma coisa. Não entende nada de nada, o Toffoli, mas é um cara que vota com o Lula. E os critérios são esses. O Toffoli proibiu o Lula de sair da cadeia para ir ao enterro do irmão e fazer outro comício, como ele fez no enterro da mulher. Brigou com o Toffoli. Mas não por questões jurídicas, é porque ele quer cumplicidade. Está nomeando cúmplices desde que ele assumir. E em todos os governos ele nomeou cúmplices, comparsas. É isso que ele quer. Agora o Lula não sabe não conhece os requisitos que a Paula mencionou.
Ele acha desnecessário. E por quê? Ele é um cara que... O problema do Lula, mais do que ser um analfabeto funcional, é celebrar a ignorância. Ele passa a ideia de que não é preciso saber nada para virar presidente da República. Quando eu era garoto, você tinha no presidente da República um exemplo de sujeito bem-sucedido, um modelo a seguir pela cultura. Hoje você tem o Lula. E quando o Lula é candidato com o codinome Dilma Rousseff, você tem a Dilma Rousseff que dispensa apresentações. Então por que ele vai ter critério? Ele quer usar os critérios que tem para nomear ministros. Os ministros têm que ser o quê? Lulistas. Eu soube agora que a ministra da Cultura justificou a indicação, né? Ela decorou e foi indicada para cantar, aí por isso decorou o hino nacional. Na última cerimônia aí foi a Margarete Menezes, uma coisa dessa, né? Que é cantora. Ela decorou o hino nacional. Finalmente, até que enfim, eles conseguiram alguém que cante o hino nacional inteiro, sem erros, né? Porque entre os artistas e intelectuais, né? O exército da BIC, que assina qualquer manifesto a favor do governo, esses não sabem cantar o hino nacional. São campeões mundiais de livros inéditos. Ninguém publicou nada, mas é intelectual. E os artistas não conseguem juntar 20 pessoas aí sem a Lei Rouanet. Né? Pois é, né? Sem a Lei Rouanet e sem a ajuda de Lula. E olhem esta notícia que eu vou trazer agora para vocês. Vitória do povo brasileiro, vitória de Bolsonaro. Urgente, Bolsonaro tem vitória na justiça para o terror da esquerda. Nesta quinta-feira, dia 11, um fato raro aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma vitória na justiça. A Justiça de São Paulo arquivou a primeira ação judicial que cobrava de Bolsonaro uma das multas que ele recebeu por não usar máscara de proteção facial durante a pandemia. Ultrapassando a casa dos R$370 mil, a execução fiscal foi por causa de uma lei cujo projeto... Ultrapassando a casa dos R$370 mil, a execução fiscal foi extinta por causa de uma lei cujo projeto foi proposto pelo governador Tarcísio de Freitas, ele sempre muito coerente. Urgente, Fachin anula completamente a ação penal contra João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. É isso mesmo que vocês escutaram. Em uma decisão igual à libertação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin anulou completamente uma ação penal contra João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. No âmbito da Operação Lava Jato, Fachin baseou sua decisão na tese de incompetência federal de Curitiba, em lidar com certas partes das investigações. Agora vai ser sempre assim, né? Mas, quando o lado é da direita, aí não. São pessoas com a Bíblia na mão que estão pegando até 17 anos de prisão. São pessoas que, por causa de um DNA de uma garrafinha, estão acabando com a sua vida na prisão, sem direito à defesa. Infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso Brasil. Agora, se você for de esquerda, tá tudo bem. Pode ficar tranquilo que a libertação e as anulações dos seus processos serão certas. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.